e Roberto Firmino especulado no Flamengo. A história é essa de que Neymar foi mais uma vez oferecido ao Flamengo agora para a disputa do Super Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta da diretoria. Tem novidades importantes do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias sobre Lucas Paquetá, velho sonho do torcedor do Flamengo, com informação importante vinda da Inglaterra. O portal inglês chamado CIH afirma que o West Ham pretende rejuvenescer seu elenco para a próxima temporada, até por isso decidiu negociar alguns dos mais veteranos e importantes atletas. A lista conta com Paquetá, Edson Álvares, Guido Rodrigues, Kudus, Cornet e Emerson Palmieri. A grande pergunta que fica é: qual clube do Brasil ou do exterior vai topar abrir negociações com o West Ham para a compra do Paquetá, sabendo que a qualquer momento surgirá o resultado do julgamento? Em relação àquele esquema de apostas esportivas, o brasileiro é acusado de ter tomado 4 cartões amarelos de forma forçada para garantir benefício a familiares e a apostadores. Existe um risco real dele ser banido do futebol. Dá para dizer que o Flamengo acompanha bem de perto a situação do Paquetá, porque entende que ele seria um baita acréscimo para o rubro-negro, mas é impossível imaginar qualquer tipo de proposta do Fla enquanto não houver resultado do julgamento. A expectativa é de que a corte que o julgou durante 3 semanas anuncie o resultado assim que a Premier League dessa temporada terminar, ou seja, nos próximos dias. Jogador que já foi avaliado em 80 milhões de euros quando quase se transferiu para o Manchester City em 2 janelas, hoje tem um valor de mercado de 42 milhões de euros. Temporada do Paquetá bem abaixo, exatamente por conta de toda essa investigação e a falta de foco do atleta. Ele jogou 34 partidas com 5 gols e nenhuma assistência. Números bem inferiores aos 43 jogos, 8 gols e 7 assistências da temporada passada. Hora de falar sobre Neymar no Flamengo. Recebi a informação nessa segunda-feira de que o atacante foi de novo sugerido ao rubro-negro. A ideia é que agora, no fim do seu contrato com o Santos, ele pudesse assinar com o Flamengo e já estrear no Super Mundial de Clubes. O staff do Neymar, inclusive, estaria trabalhando por uma reunião com José Boto e Felipe Luiz no Rio de Janeiro para que essa história pudesse avançar. Importante contar ainda que jogadores grandes dentro do elenco do Flamengo seriam favoráveis à contratação do Neymar, entre eles Alexandro e Danilo. Mas, antes de gravar o vídeo, conversei com o José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, que admitiu uma sugestão em relação ao nome do Neymar em janeiro, mas não confirmou qualquer tratativa para esse momento. Importante contar que essa minha fonte, que assegurou que existiu um novo oferecimento, também afirmou que o departamento de marketing do Flamengo se mostrou super favorável ao acordo, até porque Neymar e Flamengo seria um grande case, uma ótima oportunidade de novos negócios. Mas com a negativa de José Boto em relação a uma nova rodada de conversas, gostaria de colocar essas duas situações para que você tire suas próprias conclusões. Importante lembrar que o fato de o Neymar só ter disputado 2 partidas no atual Campeonato Brasileiro lhe permitiria atuar pelo rubro-negro também no Campeonato Brasileiro. Ele ficaria à disposição do Fla para o Super Mundial de Clubes, para a Libertadores da América, para a Copa do Brasil e ainda para o Campeonato Brasileiro. Jogador que termina de sua recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e deve voltar a atuar pelo Peixe no fim do mês de maio, início do mês de junho. Você, torcedor do Flamengo, aprovaria essa contratação ou não? Importante contar que a primeira sugestão em janeiro se deu antes dele fechar com o Santos. Na oportunidade, o Felipe Luiz foi contrário à chegada do Neymar e por isso o craque acabou fechando com o Peixe. Bora falar agora sobre Roberto Firmino e a especulação de que ele pode pintar no Flamengo nessa terça-feira. Um jornalista inglês chamado Ben Jacobs afirmou que Roberto Firmino não fica no Al Ahly para a próxima temporada, até aí nenhuma grande novidade. O atacante brasileiro de 33 anos de idade tem mais uma temporada de vínculo com o clube saudita, onde foi herói na conquista do inédito título da Champions Asiática, com gols, assistência e sendo eleito o melhor jogador do campeonato e também da final. Mas o processo de saída do Roberto Firmino era claro, líquido e certo desde janeiro, quando ele foi excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. Estavam só aguardando o fim da temporada para definir os próximos passos do jogador.
E a possibilidade de voltar ao Brasil, de acordo com esse jornalista inglês, que tem quase 400 mil seguidores no Twitter, é real. Inclusive com o Flamengo sendo favorito. Fui checar com o pessoal do Fla essa informação, já havia conversado com o dirigente rubro-negro alguns dias atrás sobre o tema, mas, sabendo da possibilidade de alguma reviravolta, questionei de novo. E o que eu ouvi é que discutiu-se o nome do Firmino internamente e entendeu-se que nesse momento ele não atende às expectativas. Tem a questão financeira, que é um impeditivo, outro problema, a questão de posição. Não é o tipo de jogador que o Flamengo busca nesse momento. Vale a lembrança de que o Roberto Firmino no Al-Ahly tem direito a um salário pouco superior a 10 milhões de reais por mês. Só para completar, é importante registrar também que, ao contrário do que disse esse jornalista inglês, Roberto Firmino e sua esposa têm batido na tecla de que preferem voltar para a Inglaterra do que retornar ao Brasil nesse momento. A saideira sobre o Fla, Rodrigo Caio está de volta ao clube, agora na função de auxiliar técnico fixo da comissão, depois de se aposentar como jogador de futebol. A passagem dele pelo Flamengo foi brilhante e ele deixou excelentes impressões em todos. Hora de falar sobre o salário de Jorginho, novo reforço do Flamengo e o atleta mais bem pago do elenco em todos os tempos. Jorginho e Flamengo fecharam um acordo de 3 anos com 13 milhões de euros entre salário, direitos de imagem e luva. Luva é o pagamento pela assinatura do contrato. Pois bem, 13 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 84 milhões de reais. Se a gente dividir por 3, pelo número de anos, dá para dizer que o Jorginho terá direito a 28 milhões de reais por ano. Dividindo por 13, 12 meses mais o 13º salário, Jorginho terá direito a receber 2 milhões e 100 mil reais mensais no Flamengo. Nunca qualquer jogador rubro-negro havia ultrapassado a marca dos 2 milhões de reais. A curiosidade é que o Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil e da América do Sul. São pelo menos 12 jogadores ganhando acima de 1 milhão de reais mês. Mas ninguém havia ultrapassado essa marca dos 2 milhões. Isso vai acontecer com o Jorginho, atleta de currículo grande, que acaba de ser contratado do Arsenal, onde recebia cerca de 4 milhões de reais mensais. Jorginho precisou se adequar a uma nova realidade, mas vai ter 3 anos de contrato, algo super importante para alguém com 33 anos de idade. Preciso falar agora sobre o Flamengo e Bruno Henrique. O atacante recebeu uma péssima notícia. É que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu abrir uma investigação e pode afastá-lo por tempo indeterminado até que ele seja julgado. O motivo, aquele escândalo de casas de apostas e apostas das quais ele fez parte, ou pelo menos supostamente fez parte. Deixa eu ler o trecho do despacho do STJD. O presidente da entidade, Luiz Otávio Veríssimo, requereu nesta quarta-feira a instauração de inquérito para apurar possível infração cometida por Bruno Henrique. O pedido foi protocolado após compartilhamento de provas da Polícia Federal no processo que investiga a suspeita de manipulação de resultados no esquema de apostas. Em despacho, Luiz Otávio designou como auditor processante o vice-presidente Maxwell Borges. Só para lembrar, Bruno Henrique, segundo a polícia, se envolveu num cartão amarelo, ele levou um cartão amarelo de maneira forçada para beneficiar a familiares. Esse cartão teria sido recebido no Campeonato Brasileiro de 2023 e agora o STJD cogita suspendê-lo de forma temporária até que o julgamento aconteça em definitivo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. O jornalista Di Marzio, que é italiano e é especialista em mercado, afirma que o Manchester City quer contratar o Wesley, lateral direito que pertence ao Flamengo, e mais, que essa negociação precisaria ser fechada antes do Super Mundial de Clubes. A preocupação do Manchester City é de que o Wesley se destaque na competição e chame a atenção de outros clubes. O Flamengo já deixou bem claro que não aceita, em hipótese alguma, não contar com o Wesley nesse torneio e que também quer pelo menos 30 milhões de euros para fazer negócio. O Wesley tem sido cobiçado por clubes europeus há bastante tempo. O Flamengo chegou a fechar uma contratação, uma transferência do atleta com a Udinese e o negócio caiu na última hora. Depois Zenit, Milan e Aston Villa também fizeram ofertas. E com o passar do tempo o Flamengo foi se sentindo confortável para exigir cada vez mais dinheiro. Hoje 30 milhões de euros equivalem a mais de 180 milhões de reais. Só para completar, preciso destacar a fase bem ruim do Flamengo em Libertadores da América. Você sabia que o rubro-negro tem só uma vitória nos últimos 7 jogos na competição? Essa única vitória contra o Deportivo Táchira, 1-0 na edição desse ano. São também outros 3 empates
contra Peñarol, LDU e Central Córdoba, e 3 derrotas contra Bolívar, Peñarol e Central Córdoba. A derrota para o Peñarol, associada ao empate, causou a eliminação do time na temporada passada. Só para completar em relação ao Fla, rubro-negro é o terceiro no seu grupo e corre o risco de ser eliminado na próxima rodada. Isso acontece se o Flamengo perder para a LDU em casa e se o Central Córdoba pelo menos empatar com o Deportivo Táchira na Venezuela. Nesse caso, a LDU iria para 11 pontos, o Central Córdoba chegaria a 9 e o Flamengo ficaria estacionado com 5 pontos. Isso aí, nação rubro-negra, e acabou que complicou para o Mengão na Liberta. O Flamengo precisa vencer essa partida da quinta-feira contra a LDU no Maracanã. Creio que o Maraca vai estar lotadíssimo, apoiando sempre o nosso Mengão, empurrando rumo à vitória e em busca dessa classificação, né? O Flamengo que vai aí com tudo para essa busca, né, pela próxima fase contra a LDU no Maracanã e depois contra o Deportivo Táchira também no Maracanã, né? O Deportivo Táchira venceu ontem a sua partida contra o Central Córdoba, venceu sua partida contra o Deportivo Táchira na Venezuela e com isso obriga o Flamengo a vencer de qualquer maneira essa partida contra a LDU no Maracanã. Nem que seja aquele 1-0 ali chorado, mas o Flamengo precisa vencer. Os 3 pontos é super importante. Quero sua opinião nos comentários e o placar dessa partida. Quanto será que vai ser esse jogão aí? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.